Boa noite. Pela primeira vez na série de pesquisas do Datafolha, Jair Bolsonaro rompeu a barreira dos 30% de intenção de voto para presidente. Subiu 4 pontos e agora tem 32. Também pela primeira vez, desde que foi lançado o candidato, Fernando Haddad não cresceu. Oscilou 1 ponto para baixo, está com 21. O que cresceu para Haddad foi a rejeição, 9 pontos desde o levantamento da semana passada. Agora, os dois candidatos com mais chances de ir ao segundo turno têm acima de 40% de rejeição. Nesta edição, nós vamos falar ainda dos debates entre candidatos a governador realizados esta noite em todo o país. E você vai ver também. Nova queda na produção industrial. É a terceira taxa negativa desde maio, quando houve a greve dos caminhoneiros. Carlos Alberto Sardenberg fala do peso da Previdência nos gastos públicos. O agressor de Bolsonaro é denunciado pelo Ministério Público. Se condenado, pode pegar até 10 anos de prisão. A tragédia na Indonésia, mais de 1.300 mortos, 200 mil pessoas precisam de ajuda urgente. No futebol, o Grêmio vence de goleada e está na semifinal da Libertadores. No novo Datafolha sobre a eleição para presidente, Jair Bolsonaro, do PSL, cresceu 4 pontos e ampliou a vantagem sobre Fernando Haddad, do PT, que desta vez oscilou 1 ponto para baixo. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, levando em conta a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Essa pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de São Paulo. Vamos conferir os resultados. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 22%, oscilou para 24%, teve nova variação positiva para 26%, oscilou para 28%, ficou estável com 28% e agora cresceu 4 pontos, chegando a 32%. Com a margem de erro, tem de 30% a 34%. Fernando Haddad, do PT, tinha 4%, cresceu para 9%, cresceu novamente para 13%, voltou a avançar para 16%, cresceu 6 pontos para 22% e agora oscilou negativamente para 21%. Com a margem de erro, tem de 19% a 23%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 10%, marcou 13% nas 3 pesquisas seguintes, depois passou para 11% e agora se manteve com 11%. Pela margem de erro, tem de 9% a 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%, depois 10%, oscilou para 9%, manteve os 9%, voltou a oscilar para 10% e agora oscilou para 9%. Com a margem de erro, tem de 7% a 11%. Ciro e Alckmin estão tecnicamente empatados. Marina Silva, da Rede, tinha 16%, caiu para 11%, depois para 8%, apareceu com 7%, oscilou negativamente para 5% e agora oscilou novamente para baixo, tem 4%, com a margem de erro tem de 2% a 6%. João Amoedo, do Novo, tinha 2%. Marcou 3% nas 4 pesquisas seguintes e agora aparece de novo com 3%. Com a margem de erro, tem de 1 a 5%. Amoedo está tecnicamente empatado com Marina. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 4%. Oscilou para 3% e manteve o índice nas 2 rodadas seguintes. Depois 2% e agora 2% de novo. Com a margem de erro, tem de 0 a 4%. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 2%. Marcou 3% nas 2 pesquisas seguintes. Em seguida, 2%, novamente 2% e agora mais uma vez 2%. Com a margem de erro, tem de 0 a 4%. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%. Manteve o índice nas 2 pesquisas seguintes. Depois 0%, 1% e agora 2%. Com a margem de erro, tem de 0 a 4%. Álvaro, Meirelles e Daciolo estão, portanto, empatados. Eles também empatam tecnicamente com Amoedo e Marina. Votos brancos e nulos somavam 22%. 15%, 13%, 12%, 10% e agora são 8%. Os que não souberam eram 6%. 7%, 6%, 5%, 5% novamente e agora de novo 5%. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU,
José Maria Emael, do Democracia Cristã, e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram desta vez. Agora, a rejeição, os percentuais que a gente vê a seguir somam mais de 100%, porque o entrevistado pode citar quantos candidatos quiser. Bolsonaro tinha 43% de rejeição, 44, 43, 46, 45. Haddad, 22, 26, 29, 32 e agora 41. Marina, 29, 30, 32, 28 e agora 30. Alckmin, 24, 25, 24, 24 novamente e agora 24 mais uma vez. Ciro, 20, 21, 22, 21 e agora 22. Boulos, 17, 17 de novo, 18, 17 e agora 15. Meirelles, 17 nas 3 primeiras rodadas, 16, agora 15. Cabo Daciolo, 19, 18, 19, 17, agora 14. Vera Lúcia, 19 nas 3 primeiras pesquisas, 18, agora 13. Álvaro Dias, 14, 16, 15, 15 novamente, agora 13. Emael, 18, 17 nas 3 pesquisas seguintes, agora 12. Amoedo, 15 nas 3 primeiras rodadas, 14, agora 12. João Goulart Filho, 15%, 14, 15, 14, 11. Os que rejeitam todos ou não votariam em nenhum eram 5, depois 4 nas 3 pesquisas seguintes e agora são 3. Nas 4 primeiras rodadas, 2% votariam em qualquer um dos candidatos ou não rejeitariam nenhum. Agora, 1%. 6% não souberam, depois 5, 5 novamente, 4 e agora 4 de novo. Por fim, as simulações de segundo turno feitas pelo Datafolha. Numa disputa entre Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, 42% disseram que votariam em Ciro, 37% em Alckmin. Brancos e nulos somam 19%, 2% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Alckmin e Bolsonaro, 43% disseram que votariam em Alckmin, 41% em Bolsonaro. Os candidatos estão tecnicamente empatados. 14% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. Num segundo turno com Ciro e Bolsonaro, 46% responderam que votariam em Ciro, 42% em Bolsonaro. Os candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Branco ou nulo, 10%. Não souberam ou preferiram não opinar, 2%. Numa disputa entre Alckmin e Fernando Haddad, 43% disseram que votariam em Alckmin e 36% em Haddad. Brancos e nulos, 19%. 2% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos da etapa final fossem Bolsonaro e Haddad, 44% disseram que votariam em Bolsonaro, 42% em Haddad. Os dois estão tecnicamente empatados. 12% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. Num confronto direto entre Ciro e Haddad, 46% disseram que votariam em Ciro, 32% em Haddad. 20% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. O Datafolha entrevistou hoje 3.240 eleitores em 225 cidades. Pontos que merecem atenção. Primeiro, há 5 dias do primeiro turno, mais de 70% dos eleitores se declaram totalmente definidos. No caso dos eleitores de Bolsonaro e de Haddad, mais de 80%. Portanto, tirando algum evento imponderável, tudo indica que será essa a dupla no segundo turno. Segundo, dá para Bolsonaro fechar no primeiro? Ele ainda precisaria crescer bastante, mais de 10 pontos em cima do que resta de indecisos ou do esvaziamento de algum outro candidato. Pode acontecer, mas no momento não está no radar. Terceiro, essa pesquisa foi feita hoje, portanto, com a informação das manifestações do fim de semana contra e a favor de Bolsonaro já assimilada. E do ponto de vista eleitoral, dá para dizer que, no mínimo, mal as manifestações não fizeram ao candidato do PSL. Por fim, o salto na rejeição de Haddad projeta uma espécie de batalha de rejeições se esse segundo turno ocorrer com esses dois candidatos. Não dá mais para dizer que essa seja uma dificuldade maior para o Bolsonaro.
até porque essas rejeições estão no mesmo patamar. Candidatos à presidência da República fizeram campanha no Rio, Minas e São Paulo nesta terça-feira. Fernando Haddad, do PT, passou o dia no Rio de Janeiro. Fez campanha na capital, em Duque de Caxias e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O candidato visitou a sede da Fundação Oswaldo Cruz. Disse que vai aumentar investimentos em saúde até 6% do PIB e reforçar o trabalho de pesquisa nessa área. Olha, nós nos comprometemos aqui a atingir a meta de 6% do PIB de investimento em saúde. E uma boa parte disso tem que vir para a pesquisa. A Fiocruz é um centro de pesquisa que economiza recursos. Ele não aumenta o dispêndio. Quanto mais você investir em pesquisa, mais você vai economizar. Porque você vacina uma pessoa, né? Você economiza em tratamento. Então a gente tem que ter uma visão de médio e longo prazo para isso. Para a pesquisa não pode faltar dinheiro na área da saúde, porque é um equívoco. Você vai acabar gastando mais do que economizando se você deixar de investir em pesquisa. Ciro Gomes, do PDT, cumpriu a agenda em Belo Horizonte pela manhã. De lá, seguiu para Santos, litoral paulista. Se encontrou com sindicalistas e depois visitou uma montadora de veículos em São Caetano do Sul, Grande São Paulo. O candidato disse que pretende estimular a produção industrial. O Brasil precisa fazer incentivo fiscal para a produção. É um erro fazer estímulo fiscal para consumo. Por quê? Porque nós precisamos gerar emprego e quem agrega valor, quem paga salário, quem paga imposto é quem produz e trabalha. O consumo é muito importante, mas sem produção, o consumo vira desequilíbrio. Tem que entrar num processo de dinamização da indústria, porque a indústria é que paga os melhores salários, ela é que recolhe os maiores impostos, que é para poder dizer de onde vem o dinheiro para melhorar a segurança, a educação, a saúde do nosso povo. A gente não criou uma política industrial que estimule a verticalização, a produção aqui daquilo tudo que pudesse ser feito. Nós precisamos voltar a produzir no Brasil uma condição de estimular a produção industrial do Brasil. Geraldo Alckmin, do PSDB, concentrou a campanha em São Paulo. Caminhou num bairro no extremo norte da capital e participou de encontros no Sindicato dos Padeiros, no centro. Alckmin defendeu ajustes no texto da reforma trabalhista e falou sobre outras reformas que pretende aprovar se eleito. A primeira reforma é a política. Não podemos continuar a ter 35 partidos políticos. A segunda é a reforma tributária, nós vivemos um manicômio tributário, é preciso simplificar a questão tributária. A terceira é a reforma da Previdência para combater privilégio, né? Ter um sistema geral de previdência social. A quarta é a reforma de Estado, nós vamos reduzir ministério, fundações, privatizar empresas, cargos comissionados, partidos políticos, vender avião, helicóptero, nós vamos enxugar a máquina. Marina Silva, da Rede, também foi ao Rio de Janeiro e fez caminhada na zona oeste da cidade. Falou sobre educação, que vai ajudar a equipar as escolas e melhorar a formação dos professores com remuneração adequada e plano de carreira. A candidata explicou mais sobre o programa Renda Jovem. Uma poupança para jovens de 15 a 19 anos. Vamos alcançar mais de 2 milhões de jovens beneficiários do Bolsa Família para que esses jovens, tendo um bom desempenho, no primeiro ano receberão uma parcela de R$ 500, no segundo ano R$ 700 e assim eles vão aumentando esse depósito até quando passar no Enem ter uma poupança de R$ 3.700. É um custo que não é muito grande, é o equivalente a 8% do Bolsa Família. Jair Bolsonaro, do PSL, passou o dia em casa no Rio de Janeiro. Ele continua afastado de compromissos nas ruas por recomendação dos médicos, mas segue em campanha nas redes sociais. Bolsonaro publicou: "A questão ideológica é tão ou mais grave que a corrupção no Brasil. São dois males a ser combatidos: o desaparelhamento do Estado e o fim das indicações políticas. É o remédio que temos para salvar o Brasil."
Álvaro Dias, do Podemos, caminhou pelo centro de Guarulhos, na Grande São Paulo. Fez discurso e visitou a catedral da cidade. Falou de propostas para a economia, como baratear o crédito e reforma para que os mais pobres paguem menos impostos. O candidato disse que vai regularizar milhões de títulos de propriedade. Além dos programas tradicionais, Minha Casa Minha Vida, mutirões habitacionais que faremos, autoconstrução, a oportunidade de cada um construir a sua casa com as próprias mãos, com o apoio do governo. Além disso tudo, nós vamos entregar documento oficial de propriedade para 5 milhões de famílias brasileiras. São moradores irregulares. Eles moram, mas não possuem a documentação. Em favelas, em loteamentos, na área rural. Nós vamos legalizar esses móveis. A lei permite. E nós entregaremos 5 milhões de títulos de propriedade de imóveis. A noite desta terça-feira foi de debates entre candidatos a governador promovidos pela TV Globo e as suas afiliadas em todo o Brasil. Houve debate em 25 estados e no Distrito Federal, com a participação de mais de 130 candidatos. No Rio Grande do Sul, por causa do futebol, o debate acontecerá nesta quarta-feira. No domingo, mais de 147 milhões de eleitores estão aptos a votar no primeiro turno das eleições. Mas mais da metade desse contingente deve usar a biometria para se identificar. Este ano, além do presidente da República, os brasileiros escolherão governador, senador, deputado federal e estadual. O voto é obrigatório para quem tem mais de 18 anos e menos de 70, exceto para analfabetos. As sessões eleitorais vão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. E na reta final da campanha, candidatos a governador debateram esta noite em todo o país. Foi a última vez que esses candidatos ficaram frente a frente antes do primeiro turno no próximo domingo. Boa noite, são 10 horas e 5 minutos. A Globo e suas afiliadas em todo o Brasil começam agora os debates com os candidatos a governador. Recebemos os candidatos de norte a sul do país, os eleitores puderam comparar propostas e ideias dos candidatos. É mais uma oportunidade de avaliar os planos. O objetivo é aprofundar o programa de cada um e avaliar o desempenho dos candidatos antes da eleição do próximo domingo. Os debates começaram todos ao mesmo tempo, às 10h05 da noite, horário de Brasília. Mas a duração de cada um foi determinada pelo número de participantes. São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Piauí e Distrito Federal, por exemplo, tiveram um número máximo de 7 candidatos no estúdio. Estão conosco nesta noite aqui no estúdio os candidatos de partidos que têm pelo menos 5 representantes no Congresso Nacional. Em todos os encontros, houve perguntas de candidato para candidato com temas livres sobre o assunto que escolheram e com temas determinados por sorteio. Educação, trabalho e emprego. Vamos falar sobre transporte metropolitano. A ordem de quem faria as perguntas também foi sorteada com antecedência. Os candidatos tiveram tempo para as considerações finais. O debate foi o momento dos candidatos discutirem as suas propostas. Para o eleitor, foi a chance de conhecer melhor cada um e ir às urnas bem informado. O Ministério Público Federal denunciou Adélio Bispo de Oliveira